Todos e todas. Nós estamos aqui no primeiro dia da Semana Pedagógica da FEDUC, que é um evento que, em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil e os comitês do Grupo Mulheres do Brasil, nós vamos trazer diversas temáticas e assuntos e palestras para que vocês, alunos e professores, possam debater sobre diversos temas, uma semana diferente, aí uma proposta dessa vez online. Nós já tivemos essa versão da Semana Pedagógica sempre lá na instituição presencial e agora, nesse ano, né, em função de tudo que vem ocorrendo, a gente vai fazer essa versão online. Então, vamos estabelecer aqui com as nossas convidadas uma dinâmica, né, um debate. Os microfones vão estar fechados, a princípio para todos, para que a gente possa iniciar aí a fala das nossas convidadas, mas a gente já combinou aqui em comum acordo que quem tiver alguma colocação queira fazer, pode fazer pelo chat, pode levantar a mão, que aí essa participação vai ser super importante, tá, pessoal? Então, vamos tentar estabelecer aqui um diálogo com as meninas. A nossa Semana Pedagógica vai acontecer hoje, amanhã, na quinta-feira e na sexta, sempre a partir das 19 horas, e nós vamos trazer diversas temáticas. A gente vai ter aqui hoje o Comitê LGBTQI+, falando com a gente. Amanhã é o Comitê Educação, na quinta-feira o Comitê Combate à Violência contra a Mulher e na sexta-feira o Comitê de Igualdade Racial. Nós estamos aqui hoje recebendo, eu já agradeço em antemão, em nome da FEDUC, dos professores e dos alunos, a Dani Botaro, que é líder de diversidade e inclusão da Latana Oracle, tá certo, Dani? Oracle, não sei como é que pronuncia, depois você me dá um help. E a Débora Gap, que também está aqui conosco, líder de diversidade e inclusão Latam na Thomson Reuters. A temática de hoje é uma temática super importante. As meninas vão falar um pouquinho sobre a história do movimento LGBTQIAP+, vão fazer uma fundamentação conceitual e linguagem adequada, por que falar sobre isso na escola, o papel dos professores na inclusão, direitos e deveres, como acolher alunos LGBTQI+, como apoiar as famílias e exemplos de materiais para se usar em sala de aula. Então, espero que todos e todas e todos interajam conosco nessa noite, fazendo muitas perguntas, participando, trazendo as nossas questões aí para as nossas convidadas, e de antemão eu agradeço a presença conosco aqui no nosso dia de hoje. Fiquem à vontade, meninas, a palavra está com vocês. Obrigada, super obrigada pelo convite. Não sei se Dani quer se apresentar ou depois se apresenta. Acho que pode eu e você, a gente se apresenta, depois a gente entra, né, no conteúdo. Bom, como foi apresentada, né, hoje eu estou líder de diversidade e inclusão Latam da Thomson Reuters. Também faço parte aí, sou membro do Comitê de Mulheres LGBTQ do Mulheres do Brasil e também sou cofundadora da Rede Brasileira de Mulheres LGBTQIA. Eu trabalho com diversidade e inclusão desde 2014, então já estou um tempinho aí na estrada, em diversidade e inclusão, e aí, no caso, focado, né, na iniciativa privada. Enquanto o Dani se apresenta, eu vou compartilhando aqui minha tela. Valeu, Deb. Eu sou líder de diversidade e inclusão também, trabalho na América Latina com 5 pilares, né? A gente fala mais de mulheres, mais pessoas com deficiência, mais diversidade racial, inclusão da comunidade LGBTQ+, e também falando de gerações, um tema super forte agora no mercado. E a gente faz parte aí do Comitê de Mulheres LGBTQs do Grupo Mulheres do Brasil, e a Débora vai contar um pouquinho mais para vocês o que é esse comitê e como a gente trabalha dentro do Grupo Mulheres do Brasil. Vocês estão vendo aqui a minha janela do Chrome ou só a apresentação? A gente já está vendo seu slide aqui, Débora. Ah, tá bom. É a primeira vez que eu compartilho aqui direto do sistema Google, né, digamos assim, aí não sei se foi tudo, mas então tá indo certinho. A liderança do Comitê, né, de Mulheres LGBTQ é formada por mim, né, pela Dani Botalho e pela Yasmin Vitória.
e a gente forma a liderança desse comitê. Esse comitê é super recente, ele foi iniciado ano passado no Grupo Mulheres do Brasil, o próprio grupo, né, já tem muitos anos aí de atuação e muitos comitês super atuantes aí pelo Brasil. Peraí, desculpe que eu passei. Aqui vai um pouquinho mais devagar. Pronto. A gente tem alguns objetivos, acho que o primeiro deles, né, do porquê que a gente existe, é muito para trazer a pauta e a interseccionalidade do pleito das mulheres LGBTQ e da própria comunidade LGBTQIA para dentro, né, das ações do Grupo Mulheres do Brasil, que é tão atuante aí no Brasil. Então, gerar essa intersecção também junto da atuação do grupo. A gente também tem uma atuação muito voltada para a questão de educação sobre o tema, né? Então, falar o que é LGBTQIA, falar o que é orientação afetivo-sexual, identidade de gênero. E a gente também atua de forma a apoiar causas sociais, políticas, econômicas e projetos já existentes, né? Então, como se fala muito no próprio Mulheres do Brasil, a gente não reinventa a roda, mas a gente soma forças aí com outras iniciativas. A agenda, né, já foi contada aqui, como que a gente vai seguir. Ops. Me deem um desconto, que é a primeira vez que eu uso essa forma de apresentação aqui. Bom, acho que um ponto importante, antes da gente entrar, né, no que é LGBTQIA+, né, essa sopa de letrinhas, e que é tão importante para a comunidade LGBTQIA, é importante a gente falar sobre o que é diversidade e inclusão. Né? Então, quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de todos nós. A diversidade humana é esse conjunto de características sociais, econômicas, biológicas, psicológicas, culturais, econômicas, que fazem com que cada indivíduo seja um ser único. Então, não existe uma pessoa no mundo completamente igual a você, né? E essa é a diversidade humana. Só que quando a gente fala que um lugar precisa de mais diversidade, muito provavelmente é porque esse lugar é ocupado apenas por um grupo que teve acesso a mais privilégios durante a vida. E hoje, quando a gente olha, né, para dentro de empresas, para o próprio sistema educacional, principalmente privado, né, as faculdades que a gente chama, entre aspas, aí de primeira linha, esses lugares, são ocupados majoritariamente por homens brancos, heterossexuais, sem deficiência. Quando a gente olha para a nossa política também, ainda tem uma baixa representatividade de mulheres. Então, quando a gente fala que um lugar precisa ser mais diverso, quer dizer que muito provavelmente tem falta, né, de representatividade interna desses grupos minorizados. E é por isso que a gente tem a palavra inclusão. Né? A inclusão é uma ação, né, um conceito que baseia um conjunto de ações que podem ser realizados pela iniciativa privada, pelo sistema educacional, a fim da inserção, né, dessas populações que foram historicamente minorizadas, e por isso esse termo. E que enfrentam, né, mais barreiras sociais, né, para ingressar aí em empresas e educação, como eu mencionei. E quem são, né, esses grupos minorizados? A gente pode citar hoje mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas refugiadas, pessoas comunidade indígena, LGBTQIA, que a gente vai contar aqui para vocês, pessoas em vulnerabilidade econômica e social. E aí tem uma lista de grupos minorizados que a gente pode levar em consideração. E outro aspecto importante, né, de se pensar é a interseccionalidade. Então, por exemplo, se a gente pega uma mulher trans, né, que é branca, muito provavelmente ela não vai ter tanta dificuldade como uma mulher trans que é negra. Então, é muito importante a gente também ter esse olhar para essa interseccionalidade. Bom, hoje, então, né, eu mencionei para vocês alguns grupos minorizados, e a gente sabe que a gente tem alguns marcadores identitários, né? E esses marcadores identitários vão dizer para a gente se a gente pertence ou não a algum grupo minorizado. E hoje o que a gente vai trazer aqui para vocês é muito focado na questão de identidade de gênero, expressão de gênero, orientação afetivo-sexual e corpo genital. Passando. Que ele demora um pouquinho para passar. Espera aí. Acho que tá com alguma animação esse slide. Quer que eu abra direto do PPT aqui, Dani?
É estranho, porque ele não tá abrindo ó, o corpo genital, tá vendo? Uhum. Pode ser. Que estranho, né? Deixa eu compartilhar. Ah, agora abriu no Foi. meu. Peraí. Vocês estão vendo? Peraí, ainda não estamos mais vendo sua tela, não. Peraí. Acho que eu preciso compartilhar de novo. Acho que fica mais fácil compartilhar daqui, porque eu mudei uma ordem. Tá. É, estranho, ó, quando eu compartilho some. Olha, some aqui também. Acho que é melhor sair daí, Dani. Tá bom, Não sei o que compartilha. aconteceu. Aí eu te falo a ordem, tá? Tá bom. Foi só um slide mesmo? Aí você pode colocar o do bonequinho. Tá. Vocês estão vendo minha tela? Conseguem ver? Começou agora, Dani. Aí. Nossa, que legal. Sim, Aí. ele está carregando. Foi? Ah, agora foi. Legal. E aqui a gente traz, né, a gente separa de uma forma para a gente pensar em quais são essas dimensões que envolvem a sigla LGBTQIA+, e que também envolvem as pessoas que não são parte dessa comunidade. Então, a gente tem a primeira dimensão, que é a identidade de gênero, ou seja, o gênero com o qual a pessoa se identifica. As pessoas podem se identificar, né, como homem, como pessoas não binárias e como mulher. As pessoas que são homens, elas podem ser pessoas cisgênero, ou seja, que estão de acordo com o gênero cujo qual foi atribuído no nascimento. Então, você nasceu, te disseram, você é mulher, você até hoje está ok com isso, você concorda, né, com essa designação, então você é uma pessoa cisgênero. Se você não está de acordo com essa designação que foi lhe dada ao nascimento, você é uma pessoa transgênero, então você faz uma transição. E aí você pode ser, né, um homem cisgênero, um homem transgênero, uma mulher cisgênero ou uma mulher transgênero. Ok? Ou uma pessoa não binária. Então, quem é a pessoa não binária? Então, nessa regra binária existente, há duas possibilidades, né? Você pode ser homem e ser mulher. E aí, as pessoas não binárias, e que hoje eu acho que esse movimento da não binariedade vem tomando mais força, as pessoas vêm se entendendo e se identificando cada vez mais como pessoas não binárias, são pessoas que não estão em conformidade, não estão conformes a essas duas caixinhas, então não se identificam nem como homem, nem como mulheres. E a gente tem, né, que eu vou falar mais para frente, os pronomes de gênero de tratamento para essas três identidades de gênero. E que aí que é muito importante, principalmente quando a gente está falando da educação e quando a gente lida com muitas pessoas, é o respeito ao pronome de gênero. A apresentação caiu, e eu acho que a Dani também. Eu acho que a Dani caiu, por isso que a apresentação passou. Eu acho que a Dani também caiu. E aí eu acho que até ela voltar aqui, a gente pode só reforçar esse ponto que eu acho que é muito importante, né, da questão do cisgênero e transgênero. Então, lembrando, quando uma pessoa nasce e é designada como mulher, falam, bom, você tem uma... E que hoje isso acontece, né? Então, essa relação de nascer com uma vagina, você é uma mulher, e que isso carrega com você toda uma expectativa social, né? Então, você vai vestir rosa, você vai colocar vestido, você vai passar batom, você vai ser feminina, você vai, né? A gente fala da heteronormatividade, você vai se relacionar com um homem, tem toda uma expectativa que vem, né? Com essa questão da identidade de gênero. Então, quando você não está conforme com isso, você faz essa transição, né? E por isso que você é uma pessoa transgênero. Quando você não está conforme com esse gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Dani, você caiu. Aí, se você puder compartilhar de novo a tela. Voltei, vou colocar aqui de novo. Mas ele fica dando um erro para mim quando eu compartilho. Eu acho que tem algum problema aqui. Sério? Né? Ele trava o meu... Eu não vejo a tela que está sendo compartilhada, eu não sei por quê. Mas isso aconteceu comigo também.
de não ver a tela. Alguém sabe como resolver isso? Vocês querem mandar para a gente a apresentação ali no grupo do WhatsApp? Aí eu compartilho, vocês ficam livres para apresentar. Eu acho que é melhor, porque está travando alguma coisa aqui. Eu vou te mandar já. O que eu posso fazer também é apresentar o meu, e aí porque ele tem, pelo menos as caixinhas aparecem, né? Uhum. Deixa eu colocar. Acho que eu nunca tinha compartilhado nada no Mix. Eu também não. Engraçado, olha lá, tem algumas coisas apagadas. Estranho. Você tá apresentando, Dani? Não. Ah, nossa, apareceu um aviso aqui que você tá apresentando. Que estranho. Mas, caramba! Enfim, mas aqui dá pra gente seguir, e aí a gente pode mandar a apresentação para eles também. Mandei já no WhatsApp. Bom, aí a gente tem também a orientação afetivo-sexual. Então, a pessoa pode ser heterossexual, ou seja, tem atração pelo gênero oposto. Bissexual, tem atração por 2 gêneros, normalmente homens e mulheres. Pansexual é um termo que vem, ele não vem em substituição ao bissexual, hoje a gente usa os 2 termos, mas ele vem muito reconhecendo também a possibilidade de você ser uma pessoa, de você se interessar por pessoas não binárias. Então, o pan, né, quando a gente fala bi, a gente fala 2, mas na verdade tem mais de 2 gêneros. Então, a pansexualidade, né, são pessoas que se interessam por outras pessoas, independente do gênero, né? Pode ser homem, pessoas não binárias, mulheres, etc. A sexualidade, né, pessoas assexuais, então, e aliás, né, acho que é importante dizer, a gente tem um guarda-chuva da sexualidade, que é muito grande, e eu vou resumir aqui de forma bem mais resumida, mas é um guarda-chuva muito amplo, com muitas possibilidades dentro da própria sexualidade, né? Muitas zonas cinzas. A sexualidade, quer dizer, são pessoas que não necessariamente têm um interesse afetivo ou sexual, às vezes elas só têm uma relação afetiva, né? E não tem a relação sexual. Às vezes ela não tem nem relações afetivas, nem relações sexuais, e tá tudo bem. E hoje a nossa sociedade, ela patologiza muito isso, né? Tanto o campo da psicologia, né? Tanto outros campos em que as pessoas precisam, né, se relacionar, precisam estar com alguém. E existem as pessoas que são assexuais. E homossexual, que são pessoas que se interessam pelo mesmo gênero, né? Tem essa atração afetiva e sexual. Quando a gente entra em corpo genital, ou seja, a parte biológica, que são as possibilidades, né, da pessoa nascer. Então, você pode nascer com uma vagina, você pode nascer com um pênis, ou você pode nascer intersexo. O termo que a gente usava antigamente, que hoje é um termo equivocado, é hermafrodita. O termo correto é intersexo. Se você não nasce intersexo, você é uma pessoa diádica. Então, você pode nascer com pênis, com vagina, né, você é uma pessoa diádica, ou você nasce intersexo. Hoje, 2% da população brasileira é intersexo, e hoje se conhece mais se não me engano, são 60 variações no que a gente conhece como pênis e vagina. Então, isso é um campo de estudo ainda amplo para ser estudado, então pessoas intersexo existem. E eu acho que um dos grandes pleitos, né, dessa população é existir a possibilidade de ter um terceiro gênero, um gênero neutro, para que esses bebês não saiam da maternidade com um gênero estipulado, porque muitas vezes não tem como biologicamente saber, né, e designar um gênero, né. Então, esse é um dos pleitos da população intersexo. E expressão de gênero, né, a gente tem o que é tido como masculino, né, então usar gravata, enfim, outras coisas aí do campo masculino. A expressão de gênero andrógena, né, que é essa expressão de gênero que passa entre os dois, e a expressão de gênero tida aí como feminina. E é claro que isso tudo está em constante desconstrução também, né, porque também tem muitos estereótipos de expressão de gênero, né, então, mulheres têm que usar saia, homens não podem usar saia, né, então tem toda essa questão. O que é importante dizer aqui também é que a gente fala da heterossexunormatividade, né? Ou seja, se você nasce com um pênis, você já tem toda uma expectativa socialmente construída para você, como eu mencionei. Então, se você nasce com um pênis, você vai ser
homem, né? Vai ter essa identidade de gênero. Você vai ser heterossexual. Você vai ter uma expressão de gênero masculina. Sendo que o existir, né, as possibilidades de existir, podem ser uma combinação de todos esses campos que eu mencionei aqui. Então, você pode nascer com uma vagina, ser uma pessoa não binária, ser uma pessoa assexual e ter uma expressão de gênero masculina, né? Então, as combinações, né, são muito maiores do que hoje essa regra, né, que a gente chama dessa normatividade. Passando aqui o slide. Ficou. Aqui deu uma apagada nos anos, mas esse slide é muito importante para mostrar, né, que eu acho que é um ponto importante de falar Eu tô com vendo vocês. o que tem a sigla, Deb. Sério? É. Quem tá projetando é a Luciana. Ah, mentira. Tá projetando aqui. Agora eu consigo ver. O seu tá vendo? Quem que tá projetando? Aqui, ó. A Luciana tá projetando. Ah, gente, desculpa. Eu tava achando que eu que tava projetando. Olha que doida. Então... Não, Débora, inclusive se você quiser voltar para a sala, sair da sua tela de apresentação, você consegue ver a apresentação que a Luciana está fazendo por lá. Ah, tá bom. Então eu só ia pedir para a Luciana voltar alguns slides. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Aí, tá ótimo. E essa da história, né, do movimento LGBTQIA, não vou me delongar aqui, mas acho que é importante dizer, principalmente quando a gente fala, né, da própria comunidade LGBTQIA enquanto organização, né, então eu acho que muito da organização da população, da comunidade LGBT, vem desses últimos anos e de uma série de conquistas, né, por lutas de direitos iguais, por pleitos, né, de igualdade, de inclusão no mercado de trabalho. Hoje a gente sabe que a população trans, 99% da população trans não está dentro do mercado de trabalho formal. Então a gente tem diversas esferas aí da sociedade uma busca por direitos iguais e pleitos, né? Então o que eu costumo dizer é que a comunidade LGBTQIA não quer privilégios, né, a mais, na verdade quer ser tratada igual como todas as outras, mas infelizmente as nossas instituições, nossos processos não reconhecem a nossa existência. Então nesses últimos anos, né, a gente tem aí uma série de conquistas como a despatologização da homossexualidade pelo OMS, né? Antes a gente ainda tem, né, mas tratamentos de reversão, tratamentos de cura, né, da homossexualidade, que são verdadeiros absurdos pro psicológico das pessoas LGBTQIA. A gente foi evoluindo também aqui no Brasil com a realização da primeira parada do orgulho, em 1996, teve conferências de organização, o direito ao casamento civil, né? A gente teve em 2011, em 2013, 2 marcos aí importantes para o casamento, nome social para as pessoas trans em 2016, retificação de nome, né? Que é poder mudar os documentos, certidão de nascimento e todos os documentos, grande passo para a população trans. Também não deixou de ser patologizado também a transexualidade, sai do Código de Doenças. Criminalização da LGBTQIA-fobia se equipara a crime de racismo em 2019. Em 2020, finalmente, a comunidade LGBTQIA pode doar sangue. Então, parece, né, muitas vezes parece besteira, mas essas são microagressões, né, que só aumentam a carga da comunidade LGBT, essa carga de existir, né, de fato são de fato conquistas muito importantes para a comunidade LGBTQIA. Pode passar aí, por favor, os slides. Pode passar. Esse já falamos. Esse aí. Pode parar nesse. Obrigada. Bom, e aí uma pergunta que fazem também é para que tanta letra, né? Então, mas não para de aparecer letra, é impossível decorar essas letras. O que significa tudo isso? Parece algo muito distante. Uma primeira coisa a dizer aqui tá todo mundo aprendendo, tá tudo bem se você não decorar todas as letras. Eu acho que é importante a gente ter noção dos princípios básicos de respeito à comunidade LGBTQIA, que a Dani também vai falar a seguir. Mas um ponto importante de dizer aqui bem, que primeiramente, o que não tem nome não existe,
né? Não sei se vocês se lembram, mas a gente vem de um passado que esse acrônimo era reduzido a GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Então, assim, quem eram os simpatizantes, né? Era uma coisa assim, completamente limitada, né? E hoje a gente tem essa sigla, né? A sigla pode ser chamada apenas de LGBT, mas é interessante a gente falar LGBTQIAP para gerar essa visibilidade, porque o que não tem nome não existe. Né? Sem essa visibilidade, sem esse conhecimento, a gente não sabe quais são as necessidades dessas pessoas, as dores dessas pessoas, o que a gente precisa evoluir, né, enquanto humanidade, enquanto sociedade, para atender essas pessoas. Porque todos os nossos processos, né, enquanto sociedade, né, os pilares aí que sustentam a nossa sociedade, foram construídos numa lógica heterocis normativa, que desconhece a existência dessa população. Então, por isso que é tão importante a gente se educar sobre esse tema e entender o que é cada uma dessas populações. Então, quando a gente vê aqui lésbicas, gays, bissexuais, assexuais e pan, que eu mencionei para vocês, a gente está falando de orientação afetivo-sexual, né? E tem os heterossexuais também. Quando a gente fala de identidade de gênero aqui representado pelo T, né? Pessoas trans, corpo genital é o I, que é a população intersexo. O Q é queer, né? É um termo guarda-chuva. O queer, a gente tem hoje teoria acadêmica, né? Teoria queer. Queer é verbo, queer é xingamento, foi xingamento, né? No inglês nos Estados Unidos, por isso que a comunidade se apropriou desse termo, que quer dizer estranho, esquisito. Queer é identidade de gênero, muitas vezes. Então, o queer a gente chama que é um termo guarda-chuva, né? Que abarca toda essa questão de orientação afetivo-sexual e identidade de gênero. E também é um termo, né, um movimento, digamos assim, que a gente fala do movimento queer, é um movimento contra a heterocis normatividade. O que isso quer dizer? Contra os héteros e contra os cisgêneros? Não. É contra, na verdade, essa norma dessa única possibilidade de existir. Então, como eu mencionei para vocês lembram da expectativa? Né, quando a pessoa nasce com uma vagina, qual que é a expectativa? Né, que ela seja uma mulher, que ela seja hétero, que ela vista um vestido, que ela se comporte de forma feminina. E quando a gente fala do movimento queer, é um movimento que tenta quebrar isso, né, e ampliar e normalizar, né, as diversas formas, as diversas possibilidades de existência. Né? Então, esse é o movimento queer. E o mais, o aspecto da inclusão. Né, para todas as outras orientações afetivo-sexuais, identidade de gênero ainda não reivindicadas. Pode passar o slide, por favor? Bom, quando a gente fala, né, principalmente quando, enfim, a gente está se relacionando com qualquer pessoa, quando a gente está em sala de aula, quando a gente está numa empresa, os pronomes de gênero são muito importantes, né? Então, a gente tem essas três possibilidades. Ela, pessoas que se identificam como mulheres ou que usam esse pronome de gênero. Ele, normalmente usado por pessoas não binárias, e ele, normalmente usado por pessoas que se identificam como homens. Então, é muito importante a gente entender esses pronomes de gênero e respeitar, né, o nome social e os pronomes de gênero das pessoas. Eu tenho um exemplo, por exemplo, nas empresas em que eu trabalhei, em dinâmicas, né, com muitas pessoas, a gente escreve no crachá o nome e o pronome de gênero preferido, né, para a gente saber como se referir à pessoa. Eu acho, pode passar mais um? Acho que esse é o último, né, Dani? Se você, não sei se as pessoas aqui têm dúvidas sobre esse primeiro, desculpa, eu não consegui acompanhar o chat, eu não sei se tem dúvidas sobre essa primeira parte, se a gente conversa agora ou se a Dani já entra na dela. Como vocês querem fazer? Alguém tem alguma pergunta até aqui, gente? A gente ainda não tem exatamente nenhuma pergunta aqui no chat, né? Ninguém ainda mandou nada, mas lembre-se de levantar a mãozinha. As meninas Dani e Débora podem responder as perguntas referentes ao que a gente conversou até agora, tá bom? A Priscila tem uma questão aqui para você explicar, Débora, desculpa, novamente sobre o ele. É a questão aqui sobre os pronomes. Por favor, explique novamente sobre o ele. Ah, sim. O pronome de gênero, né, é o gênero com o qual você quer ser identificado, né, sua tratativa. Então, vou me referir a você como ela, como ele ou como ele, né? E isso vai transformar toda a forma como você conjuga não, né? Como você coloca o gênero, né, no seu vocabulário.
Então, se a pessoa se identifica como ele, né, normalmente ela é uma pessoa não binária. E aí você vai precisar mudar o seu vocabulário para o sistema ele, né, que é o E. Então, meu amigo é, né, então, tô dando exemplos aqui, né. Tem manuais bem legais na internet, eu posso mandar o link aqui, quando a Dani estiver apresentando, eu mando o link aqui, sobre essa questão da não binariedade e dessa comunicação em linguagem inclusiva com pessoas não binárias. Eu não sei exatamente se tem uma dúvida específica sobre, mas ele é um direcionador de tratamento, sabe? Quando você conversa com a pessoa. A Gênesis tem uma complementação aqui da pergunta. Se esse pronome pode ser usado o U e o E também. Tem o elu, então tem pessoas que usam o elu também pro pronome neutro. E aí, se a pessoa usa o elu, você usa o elu como o pronome neutro. Só que aí, a forma como você conjuga as outras palavras, conjuga não, né? Muda as outras palavras para se adequar a esse gênero, pode ser diferente. Eu conheço muito do sistema do ILE, né? No caso, eu colocaria no E, né? Eu respeitaria o pronome de gênero, elu, e colocaria as outras palavras no E, tá? Mas existe sim essa possibilidade do elu também. Acho que por enquanto é isso. Então vocês continuem aqui, gente. Mandem tudo no chat, levantem a mão. Então vamos lá. Bom, boa noite. Obrigada aí pela oportunidade. Eu não sei porque tem um fundo de tela aqui, eu não botei. Mas enfim, se eu desaparecer em algum momento, parece que é um mocap aqui, é engraçado. Enfim, por que falar disso na escola, né? A gente sabe que a escola é um espaço de formação de cidadãos também, né? Então os estudantes estão ali aprendendo outras coisas além do conteúdo de história, ciências, geografia, tudo aquilo que a gente aprende na escola. É ali que a gente aprende não só são formados os valores de cidadania, mas também como ali a gente pode ser influência, vocês professores principalmente, influência que explicar para aqueles alunos, para que eles se empoderem de exigir, né, que esse exercício da cidadania, que eles possam exigir os direitos, conhecer. Muita gente não conhece seus próprios direitos porque nunca estudou sobre isso. Então, o quanto isso tudo pode passar pela escola. E a gente tem visto muita, principalmente por essa polarização que a gente vê no nosso país, enfim, no mundo em geral, um termo que ficou muito conhecido é a ideologia de gênero, né? Porque vão fazer uma cartilha gay nas escolas, porque tem uma ideologia querendo mudar o comportamento das pessoas, e quem não seguir isso, enfim, vai ser prejudicado de alguma maneira, e ao final do dia não é nada disso, né? A finalidade desse ensino, dessa formação de cidadãos do ponto de vista de conscientização de gênero, é justamente educar, conscientizar, fazer com que as pessoas conheçam e respeitem as desigualdades e as diversidades que a gente tem como seres humanos, né? Então, pode passar para o próximo, Lu. Por que a gente vai falar disso na escola? A gente sabe que a gente tem um contexto hoje de violência muito grande, né? Esses dados da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transsexuais ouviu mais de 1.000 estudantes, né, há alguns anos atrás, de 13 a 21 anos, que se identificavam como parte da comunidade LGBTQ, e a gente vê verbalmente, fisicamente, de todas as maneiras, alunos sofrendo violência, sofrendo preconceito, bullying, e o que leva a isso a crianças, estudantes, aí, adolescentes, a situações de suicídio, enfim, de vários outros efeitos, e o quanto a escola, nesse caso, né, ela, para esse grupo minorizado, ela tem um papel muito forte. Para vocês terem ideia, a idade que uma pessoa trans é expulsa de casa hoje, a média no Brasil é de 13 anos de idade. Então, imagina que essa pessoa, essa criança, né, esse adolescente de 13 anos, não encontra na própria família, dentro de casa, o acolhimento necessário, chega na escola, sofre bullying, sofre assédio, sofre constrangimento, e essa pessoa com 13 anos de idade vai viver na rua, vai viver sem educação, não vai completar os estudos. Então, o quanto o papel da escola aí é fundamental
para manter esses estudantes no ensino e para dar uma oportunidade. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente fala de gerar oportunidades para pessoas que não tiveram essas oportunidades. A Débora comentou que 99% da população trans hoje no Brasil está fora do mercado formal de trabalho. E muitos deles envolvidos, né, muitas dessas pessoas envolvidas na prostituição, porque é o que resta sem educação, sem apoio, sem nenhum tipo de conhecimento intelectual e sem nenhuma oportunidade de desenvolver uma competência ou aprender uma coisa nova, é o que sobra para a população. Então, isso acaba marginalizando muito a população trans, né? Dani, nós temos aqui duas alunas que gostariam, acho que, de fazer perguntas. Vou chamar primeiro a Denis, depois a Lívia. Gênesis, você quer abrir o microfone, quer falar algo? Vi que você levantou, agora você abaixou a mão. Oi, boa noite, Boa gente. noite. Desculpa, eu achei que eu estava falando e achei que eu tinha ligado o microfone. Tudo bem, querida, sem problema. Boa noite a todos. Dani, enquanto eu ouvia você falando, né, eu tenho uma criança que já se afirma enquanto... já se afirma não, né? Se afirma enquanto mulher, assim, né? E enquanto menina. Tem 8 anos, assim, né? 7, 8 anos, se eu não me engano, né? E aí eu queria saber, assim, de você, porque aí, por exemplo, né? Ela me tem como educadora, então eu estou começando a pesquisar para trabalhar isso da melhor forma, né? E já respeitando também a forma com que ela se identifica, mas eu também sinto que tem uma questão que, por exemplo, eu, enquanto educadora, uma hora minha supervisora ou a família pode vir em cima de mim, falando que eu estou fazendo apologia, esses papos que a gente tem todos, né? Então, de você falar um pouco como é isso, né? Porque para a gente, enquanto educadora, é muito difícil, porque a gente tem que responder a outras pessoas, né? Que estão acima da gente, e também tem a questão dos pais, né? E aí eu estou tentando trabalhar isso da melhor forma, porque é nisso que eu acredito, né? Lógico. Mas eu queria que você falasse um pouco, assim, né, enquanto educadores, assim, não sei se você tem alguma coisa a contribuir para nos auxiliar nesse sentido. Sim, a gente preparou sim, Gênesis. Eu vou falar disso nos próximos slides, então eu vou te respondendo conforme a gente vai falando. Porque é muito comum esse cenário, né? Os professores ficam acuados. Se eu fizer alguma coisa, vão dizer que eu estou incentivando a criança, né? E a família vai vir tomar satisfação na escola. E a minha supervisão vai falar que eu estou me invadindo o espaço da família. Enfim, é um tema muito delicado e que cada vez mais presente dentro das escolas. Para uma criança com 8 anos, que já tem algum tipo ali de necessidade de se afirmar como uma criança trans, pelo que eu entendi. Então, no próximo slide, Lu, pode passar, que esses também são dados, que a gente fez uma apresentação mais completa para dividir com vocês, com mais conteúdo, e eu vou pincelando alguns pontos, né? O que a escola pode fazer? Então, eu vou chegar nos professores, mas o que a escola pode fazer? Então, ter algum tipo de documento que oriente os professores, porque a escola tem que decidir que mensagem ela quer que os professores passem, né? Então, como que a escola ou os funcionários que estiverem presentes ali, por exemplo, numa situação de bullying, de violência, de assédio com algum aluno, entre os alunos, ou com alguns professores, ou com qualquer pessoa no ambiente da escola, como que a escola vai intervir? Então, ter esse documento prévio ajuda no momento que acontece uma situação que muitas vezes é uma situação de extrema urgência ali, que você tem que tomar uma decisão. Uma outra coisa é falar da diversidade sexual aí, de alguma maneira, no conteúdo curricular, né? E não só, vamos discutir isso, que acho que esse é o ponto lá do pessoal que defende que existe uma cartilha gay e tal, mas não é esse o ponto, é que esse conteúdo permeie os conteúdos da escola, né? Se você vai dar um exemplo,
num problema de matemática, por que que o casal não pode ser um casal homossexual? Por que que uma pessoa trans não pode estar ilustrada num problema, num texto ali de português, a história de uma pessoa? Então, resgatar um pouquinho dessa história e misturar isso dentro dos conteúdos é fundamental para tornar isso mais natural, menos forçado. Então, a gente vai falar de gênero, então agora a gente vai falar disso. Não, esse conteúdo ele tem que estar, assim como na vida real, ele tem que estar permeando todos os outros conteúdos, né? E aí, como eu estava falando, como a casa não é um ambiente de acolhimento muitas vezes para essas crianças, para esses jovens, ter esses profissionais que têm algum tipo de preparação, como a Janice mesmo está falando, né? Aluno vê nela uma pessoa que ali vai acolher essa vontade que ela tem de se expressar da maneira como ela se sente. Então, o quanto é importante a formação desses profissionais. Agora, pode passar, Lu, entrando, né, o papel dos professores. Então, como a própria Jane já adiantou, muitas escolas retiraram a proposição da discussão, muito por conta dessa polêmica, né, que acontece. Já tem vários projetos de lei, inclusive, para restringir a discussão disso, então tem muita pressão externa para que os professores não toquem nesse assunto. Inclusive, tem professores que recebem notificações, porque traz uma música para traduzir, e nessa música tem uma fala de uma menina beijando outra menina, alguma coisa assim. Então, tem várias coisas acontecendo, e tem muita fake news, né, muita informação falsa, que vai circulando aí dentro do âmbito escolar. Então, o que os professores podem fazer? Próximo, Lu. Primeiro, vamos olhar para as leis, né? O que garante, né, a Constituição aí? Está falando que a gente é fundamental promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, quando você tem um caso na sua escola, ali no ambiente escolar de alguma maneira, que alguém está sofrendo qualquer tipo de discriminação, é papel da escola, é papel dos professores, de qualquer pessoa ali que é do corpo de funcionários da escola, se colocar. Porque a lei diz, a Constituição Federal está falando isso, que a gente tem que impedir qualquer tipo de expressão de discriminação. No segundo ponto, pode passar, Lu. O Estatuto da Juventude fala especificamente de orientação sexual, não fala de identidade de gênero, porque também é um estatuto mais antigo, de 2013, mas aí a gente consegue ver que, de acordo com o artigo 17, o jovem tem direito à diversidade e à igualdade de direitos e de oportunidades e não será discriminado. Então, toda vez que vocês precisarem trazer esse tema, justificar por que está sendo... vocês estão se colocando em uma situação, estão trabalhando esse tema dentro de algum conteúdo, existem leis por trás disso que amparam educadores de que estou cumprindo meu papel como educadora. O que a Constituição Federal me pede é que eu impeça qualquer tipo de discriminação. O que o Estatuto da Juventude me pede é que eu garanta aos jovens o direito à igualdade, né, e não ser discriminado por nenhum motivo, inclusive aqui no capítulo 2 do artigo 17, orientação sexual. Então, ter esses argumentos que amparam as atitudes de vocês é muito importante. Próximo, Lu. Dani, só uma pergunta aqui da Bárbara. Ela questiona assim, qual idade adequada que podemos abordar esse tema? Eu acredito que seja alguma coisa mais direcionada a essas atividades que o professor pode desenvolver, incluindo a diversidade, se há alguma barreira legal para isso ou não, como é que vocês têm visto essa questão? Cada conteúdo é adequado para alguma idade, né? Então, não tem, desde o ponto de vista legal, uma idade que é dita, isso você pode, não pode falar nunca desse assunto. Acho que a gente sabe que, enfim, conteúdos são adequados de acordo com a idade de cada criança, e o tema desse conteúdo também, a maneira como vai ser discutido, a profundidade, que informações, então tudo isso tem que ser muito estudado para aquele grupo de estudantes que você vai trabalhar. Eu não tenho conhecimento se tem um limite de idade, posso buscar essa informação e trazer para vocês, mas eu não encontrei nada da fonte que a gente andou pesquisando sobre alguma idade de corte que agora você pode falar sobre isso. De maneira geral,
quando você tem esse tipo de conteúdo que roda meio no pano de fundo, né? Então, por exemplo, no desenho lá do livro, se tem um casal de duas mulheres, aquilo torna muito natural para a criança, e aquilo não é o objetivo discutir aquilo naquele momento, é simplesmente uma família lá numa casinha, e você vai contar ali um conteúdo de português, de qualquer outra coisa. Então, o nível do conteúdo, ele vai variando de acordo, mas eu não sei se tem uma idade de corte que você pode falar sobre isso, eu posso buscar e trazer essa informação. Ainda no Estatuto da Juventude, está falando aqui, né, que nos âmbitos federal, estadual, municipal, os programas destinados a assegurar a igualdade de direitos aos jovens de todas as raças e etnias, e aí ele fala também de todo tipo de diversidade, e a capacitação dos professores, que muitas vezes esse tipo de papo que a gente está tendo aqui, não chega na maioria da formação dos professores, como enfrentar essas discriminações, como me colocar, como orientar, sem invadir o espaço da família, sem sair do meu papel de educadora, né? Como a gente consegue equilibrar isso? Na verdade, isso não está muito claro. A gente está caminhando em direção a alguns objetivos de cada vez mais trazer esse tema, cada vez ter mais sessões como essa, mas a gente sabe que ainda é um caminho longo a ser percorrido. Quando a gente vê ainda outros artigos aqui do Estatuto da Juventude, né, está falando para incluir dentro dos conteúdos dos temas a serem discutidos, aqui, ó, inclusão de temas sobre as questões étnicas, raciais, de deficiência, de orientação sexual, de gênero, de violência doméstica e sexual praticada contra a mulher, enfim, está previsto nas nossas leis, e é dever, né, de nós como educadores, de vocês como educadores, incluir esses conteúdos e trazer essas discussões para dentro da sala de aula. Obviamente, tentando fugir do campo das opiniões, porque é muito fácil, né, quando você começa a discutir um tema como esse, que é sensível, a gente fica discutindo, não, mas a minha religião não permite, não, mas eu acho errado, mas eu acho certo, a gente vai muito no campo das opiniões, e um desafio para os educadores é justamente trazer para o campo dos argumentos, e trazer embasamento, e trazer informação, e impedir a discriminação. Acredito que o principal objetivo como educadores seja conscientizar os alunos para que essa discriminação não aconteça, né? Então, a gente tem esse ambiente escolar causando essa pressão sobre o que é esperado dos papéis de menino, sobre o que é esperado, né, dos papéis de menina, e o quanto não falar sobre isso, e a gente sabe que poucas pessoas têm a oportunidade de discutir esses temas em casa, e aí você não discute na escola e começa a sofrer bullying porque a menina se comporta de tal maneira e joga futebol, ou porque o menino quer fazer aula de balé, ou gosta de ficar com as meninas, e o quanto isso tudo afeta a formação desses cidadãos que a gente estava falando. Então, eu trouxe aqui alguns conteúdos do ponto de vista legal, que pode defender vocês na hora que alguém questionar de alguma maneira por que vocês estão falando sobre isso. Não, eu estou falando sobre isso porque é o que a Constituição, porque é o que o Estatuto da Juventude diz, e é uma coisa que eu acho que é de valor aqui para a formação de cidadãos do futuro com relação a respeito a tratamento igualitário. A Débora falou do nome social, né, e ele é uma conquista, né, o Conselho Nacional de Educação, em 2018, aprovou, por unanimidade, o direito do nome de uso social. Então, se esse aluno de 8 anos, que quer se identificar, que se identifica como uma aluna, quiser ser chamado de Bianca, a escola tem que fazer isso acontecer, obviamente, que aí tem, né, maiores dos... Isso a gente está falando de um bom senso aí, de acordo com a família, mas todos os maiores de 18 anos podem solicitar, inclusive, a matrícula, a chamada, todas as coisas, enquanto o documento, eu não sei se vocês sabem, mas é um processo longo para conseguir todos os documentos, tem muitas pessoas trans e travestis que até hoje não têm o nome social, né, não teve essa mudança no nome no documento, mas os menores de idade podem ser apresentados pelos representantes legais. E aí a escola tem que acatar isso, né? Se aquela criança com 10, 12, 15 anos de idade quer ser chamada pelo nome social, é uma
obrigação da escola, segundo o Conselho Nacional de Educação, que a escola faça isso. Pode passar. Aqui, né, a Base Nacional Comum Curricular traz um texto muito mais genérico, falando sobre empatia, sobre resolução de conflitos, falando de promoção do respeito, da valorização da diversidade, das identidades, e aí não toca tanto no assunto, mas traz também isso que pode ser um amparo legal para vocês na hora de levar para uma direção da escola a proposta de fazer esse texto base. Olha, o que a nossa escola pretende fazer se acontecer um caso assim? Como nós reagimos diante dos casos de discriminação? Quando uma família vem cobrar postura da escola em relação a um conteúdo que foi discutido em sala de aula? Como nós vamos nos posicionar? Isso feito de maneira preventiva pode ajudar a escola com esse embasamento, né? Se os pais chegam lá e começam a dar de dedo na cara da professora e falar, você estava discutindo gênero na ideologia de gênero na sala de aula, minha filha agora está namorando a colega, não sei o quê. Você traz todo esse embasamento legal, esse plano da escola, olha, dentro do plano da Base Nacional Curricular está previsto conteúdos que discutam a diversidade de gênero dessa maneira, existe uma lei que pede, é dever dos professores trazer esse tema para a sala de aula. Então, tudo isso te ajuda naquele momento ali caloroso da tensão a trazer, a sair do campo das opiniões e trazer para o campo dos argumentos, né? Então, de maneira preventiva, a gente consegue fazer isso ser uma vitória e não ser um bate-boca ali, que muitas vezes os professores acabam até saindo com uma má imagem de que realmente está fazendo uma coisa errada. Como, né? Como a Janice falou muito, né, como reagir e como acolher esse aluno. Então, aqui tem algumas coisas que a gente trouxe, muito entre colegas. Então, por exemplo, quando tem conflito, quando tem agressão, então vocês viram lá o número de alunos que reportam agressão verbal e física, então o tempo todo, nas aulas de educação física, enfim, em atividades que exigem ali algum tipo de interação mais próxima dos alunos, como professores podem, educadores e qualquer pessoa ali do corpo da escola, né, dos funcionários da escola, podem se posicionar e ser, como a gente pode dizer, guardiões do respeito e da não discriminação dentro da escola. Então, trabalhar esse tema de tolerância de uma maneira mais geral, falar do que é esperado do papel masculino, do papel feminino, quando isso foge um pouco do padrão que a gente está acostumado aí do binário, né? Quem é não binário, ou quem é uma pessoa, uma criança, um jovem transgênero, ou quem tem uma orientação sexual homossexual, por exemplo. Então, como discutir, como levar esse conhecimento? Porque a maioria das pessoas, esse conhecimento básico que a Débora compartilhou com a gente, eu diria que 80% das pessoas não têm esse conhecimento do que significam essas letras, o que é orientação, o que é expressão de gênero. Pode ter um menino que gosta de se vestir como menina e gosta de namorar meninas, e as pessoas não conseguem entender e começam a atacar isso. Então, como levar essa informação, fazer rodas, né, trazer esse tema da tolerância é importante. Outra coisa é ser esse espaço seguro, né, como muitas vezes os próprios alunos não sabem o que está acontecendo, eu não sei se eu sou, eu não sei se eu não sou, eu não sei o que eu estou sentindo. Muitas vezes a ideia é que esse aluno tenha o tempo, ninguém deve tirar as crianças do armário, então a ideia é que educadores não chamem os pais, olha, eu estou achando seu filho meio estranho, porque ele só brinca com as meninas e tal. Nunca interferir nesse tipo de coisa é agir de maneira a manter o respeito no grupo, trazer informações que levem os alunos a refletir sobre essa tolerância, e aí se o aluno vier buscar, ser algum tipo de espaço de escuta, mas sem de maneira ativa provocar isso nos alunos. Então, principalmente com as famílias, né?
esse do trabalho preventivo que a gente estava falando sobre ter esse acordo antes, ele é muito importante entre os professores, com a direção da escola, né, buscar, talvez tenha escolas que já tenham materiais desenvolvidos, ou dentro da própria Secretaria de Educação pode ter algum tipo de material já desenvolvido para isso. Como é que nós vamos nos comportar? O mundo está mudando lá fora. As crianças estão vindo com outras discussões, os jovens estão vindo sem rótulos, trazendo vários assuntos que estão na sociedade, que estão no BBB, que estão na novela, que estão nos filmes, estão trazendo isso para dentro da escola. Como nós, de maneira preventiva, vamos trabalhar esse tema como escola, como instituição escola? Então, trazer todos esses conceitos para os próprios professores, né, discutir, vocês podem usar essa apresentação aqui que a gente fez, fica à vontade, e com certeza vocês vão ter muito mais coisas para adicionar aqui, e a gente vai querer receber os feedbacks de vocês aí, como se prevenir para evitar que essas agressões, essas discriminações aconteçam. Então, é muito importante que isso esteja no plano diretora aí da escola, de alguma maneira, de como a gente vai agir se uma situação acontecer. Próximo, Lu. Isso é falar com as equipes, né, ter essas discussões não só com os alunos, mas com os funcionários da escola, e aí todos os funcionários estão envolvidos, porque mesmo quem cuida da limpeza, quem cuida da portaria, pode presenciar situações, muitas vezes, que são discriminatórias, que podem ser violentas, inclusive. Então, o quanto é importante preparar todo o corpo da escola, por exemplo, para receber um aluno que fez uma transição de gênero e que agora vai ser chamada pelo nome social. Então, quanto é importante isso, e discutir também o que acontece nas redes sociais. A gente sabe que hoje, eu imagino que deve ser um desafio muito grande. Na minha época, meus professores não tinham essa preocupação, mas hoje o que rola nas redes sociais e que é levado para dentro da sala de aula ou para dentro da escola, e quanto isso gera mais discussões e mais atritos e mais situações violentas aí entre os alunos, né? Como falar com as famílias? Então, quando a família chega, de alguma maneira, depois que você falou com o aluno, entendeu, o aluno precisa trazer, é importante que vocês mantenham esse papel de detentoras do conteúdo aí, né, da informação, e que vocês não orientem a família, talvez compartilhar algum material, compartilhar alguma coisa que vocês possam ajudar essa família a passar por esse momento de aceitação, porque para os pais também é um desafio, muitas vezes, né, descobrir que os filhos são aí LGBTs, e aí os pais muitas vezes não têm onde buscar essa informação. Se vocês, dentro desse plano da escola, olha, a gente quer fazer um texto aqui que vai ser entregue para os pais quando eles vierem fazer alguma coisa aqui, cobrar alguma atitude da escola, a gente entrega aqui para eles e ajuda os pais, ou indica algum grupo que possa ajudar esses pais. Mas a ideia é que a escola seja um papel de compartilhar conhecimento, não necessariamente de dizer o que os pais têm que fazer ou não, e não entrar nesses embates, porque acredito que esses embates não vão trazer o resultado que esses alunos precisam, que é essa questão da inclusão. Dani, vou aproveitar essa sua fala, tem uma questão aqui que a Lidiane está colocando no chat, que está mais relacionada aos pais incentivarem comportamentos na criança, no sentido da criança ser uma criança que desrespeita a outra, né? Ela até coloca um exemplo aqui de uma criança de 3 anos, ela está usando esse termo aqui machista, né? Não sei, a gente não sabe exatamente qual é o caso aqui, acho que precisa tomar um pouco de cuidado com isso, mas eu acho que a pergunta gira em torno disso, né? Se esse comportamento na criança pode ser incentivado pela família e como a escola pode se posicionar nesse jogo aí. Voltando para o que a escola pode fazer, né, como argumento aí, cada família obviamente tem o seu jeito de criar os seus filhos, o quanto é deixar claro para essa criança que aqui, nesse ambiente, o respeito prevalece para todo mundo e a não discriminação, né? Então, o quanto é importante respeitar os seus colegas, né, impedir atos violentos, seja física ou verbalmente, com colegas,
Então, nesse caso machista, eu imagino que um menino ou uma menina sendo machista aí com um coleguinha, o quanto com 3 anos de idade, quebrar isso é muito difícil, mas dizer a ela que ela não pode agredir ou que não pode ter algum tipo de atitude é fundamental, explicar de alguma maneira bem simples por que isso não é legal, né? Por que os meninos não podem fazer coisas com as meninas ou vice-versa, porque as meninas também são machistas, nós não estamos livres de sermos machistas porque somos mulheres. Então, o quanto é importante que a escola seja sempre, porque quanto mais blindado a escola for, baseada, né, embasada aí nas leis e nos conceitos, somos um ambiente em que pregamos a tolerância, o respeito e queremos construir um ambiente livre de discriminação. São 3 pontos fundamentais aí. Aqui celebramos a diversidade, valorizamos as diferentes identidades, cada pessoa respeitada pelo que ela é, seja pela sua religião, pela sua origem, pela sua cor de pele, pela sua deficiência ou não. Então, o quanto trazer esses elementos para aquela discussão que muitas vezes fica no campo da briga é importante. Então, a escola sempre ensinar a criança, e aí vai depender, obviamente, da idade, do comportamento desses alunos, o quanto respeitar os colegas é importante, que esse é um ambiente que nós buscamos o exercício do respeito o tempo todo. Aqui tem só algumas ideias que acabei comentando na fala, mas trazer o tema, obviamente, para um grupo de adolescentes, você pode trazer esse tema e discutir. Com crianças menores, você embute esses conteúdos em outros conteúdos, em ilustrações, em discussões que sejam ali, de alguma maneira você pode colocar conteúdos de cidadania dentro de um problema de matemática. Outro dia eu estava fazendo uma lição com a minha filha, ela tem 8 anos, e aí ela estava aprendendo dezena, e aí, enfim, estava lá, Vitor vai doar uma dezena de brinquedos, então pinte uma dezena dos brinquedos que o Vitor vai doar. E depois de fazer esse exercício da dezena, tinha uma pergunta: o que você achou da atitude do Vitor? Discuta com seus colegas. E aí eles começaram a discutir sobre doação de brinquedos que não tinha nada a ver com a dezena ou com a matemática, mas estava no livro de matemática. Então, acho que é um exemplo claro de como você pode trazer conceito de cidadania para um exercício de matemática, aproveitar aquela discussão, aquele pano de fundo ali, e trazer isso para um exercício que seja de ciências, de geografia, de várias questões. Então, é importante trazer esse mix e não só, agora vamos falar de LGBTQIAP+, todo mundo senta e vamos falar sobre isso, né? Trazer isso com naturalidade e tirar as dúvidas das crianças, né, sempre, e impedir, quando você está falando de um tema, né, por exemplo, então a gente está falando aqui de um problema de matemática que o casal foi à feira, e aí tem 2 homens lá indo à feira. E aí um começa a fazer uma piada, o outro começa a falar, é o Juninho e o Marquinho que está lá nesse casal, eu começo a fazer. É importante a professora, né, educadora aí nesse momento, cortar esse tipo de comportamento e explicar por que isso não é legal, porque muitas vezes as crianças repetem piadas, enfim, brincadeiras, que elas aprendem muito com os pais e que elas nem sabem por que repetem aquilo. Então, né, a gente tem visto muitos exemplos positivos. Acredito que o mundo tem avançado em direitos, em representatividade, seja de pessoas negras, a gente vê mais pessoas com deficiências na televisão, a gente vê mais pessoas LGBTs não estereotipadas, como sempre foram, né, porque a gente também tem aquela imagem do gay engraçado da novela, e exagerado, e enfim, ou a mulher lésbica que é totalmente masculina, e que, né, não gosta de homens, e odeia os homens, e é inimiga dos homens. A gente vê vários estereótipos das mulheres trans, que muitas vezes estão na prostituição, explicar para crianças, né, para os adolescentes principalmente, por que essa situação é assim, por que a gente tem esse imaginário, e tirar esses mitos é importante. Então, é um desafio a mais, eu imagino que para vocês sempre tem que colocar um conteúdo a mais e uma discussão que muitas vezes exige um conhecimento de vocês que nem a vivência vocês têm, não conheço, não convivo com ninguém, não tenho esse conhecimento,
mas é importante que esse tema não passe despercebido, porque senão lidar com as consequências, né, acho que pode parar de compartilhar, o quanto esse tema ele está presente hoje na nossa sociedade, então ele vai chegar na sala de aula de alguma maneira, e o quanto estar previamente preparada para isso pode ajudar, inclusive, a salvar vidas. E a gente não está falando aqui de exagero, a gente está falando de adolescentes que se suicidam, de pessoas trans que vivem até 35 anos no Brasil. Então, imagina que eu tenho 41, se eu fosse uma mulher trans, a minha expectativa de vida era 35, pode ser que eu estaria morta. Então, a gente está falando aqui de realidades que a gente tem hoje no nosso país e que a educação, os educadores, né, levando essa mensagem, a gente pode fazer uma transformação muito significativa, inclusive dentro das casas desses alunos, né, inclusive não expulsando essas estudantes LGBTs de casa, do convívio familiar, então, gerando mais oportunidades que eles continuem estudando, que eles continuem na escola e que eles consigam uma oportunidade de formação mais longevo aí, né, porque a gente vê eles saindo da escola muito antes do que alunos que não são LGBTs. Professora Luciana levantou a mão, quer dizer algo? Sim, mas a Lívia está com a mão levantada também, Lu, não quer falar primeiro? Ali foi um erro, ela aqui que sem querer apertou a tecla. Tá. Não, eu queria voltar, Dani, naquilo que você falou sobre o limite de idade. Eu não vi quem perguntou, porque quando a gente compartilha a tela, some o chat, né? Eu estava vendo só a apresentação. Foi a Bárbara. Foi a Bárbara? Bárbara Pé de Seis, isso. Não, eu queria só falar que eu acho que tem uma modalidade organizativa da educação nacional que é importante que nós, pedagogos e pedagogas, lembremos sempre, que são os temas transversais. Os temas transversais são modalidades organizativas da educação brasileira e são transversais da educação básica até o ensino superior. Ou seja, são temas que têm que estar transversais a todas as discussões, né, a todas as áreas de conteúdos, da educação infantil até o ensino superior. Quem consegue fazer, né, essa ponderação de que essa atividade, essa leitura, essa brincadeira, esse jogo, essa discussão, essa intervenção é adequada ou não para essa faixa etária, é exatamente nós, educadores, que nós é que estudamos desenvolvimento infantil. Lembram-se, queridos alunos e alunas? Por isso que é importante a gente lembrar dos estágios de desenvolvimento, para que a gente possa calibrar as atividades, né? Então, eu acho, Daniel, só assim, realmente, se a gente fosse só perguntar assim, tem um recorte de idade? Não tem, até porque, como tema transversal, eu também sou obrigada, como professora, a trabalhar da educação básica até o ensino superior, né? E antigamente, né, no século passado, quando eu me formei, né, na pedagogia, isso era chamado de orientação sexual. Era um dos temas transversais e continua sendo com uma nomenclatura nova, né? Então, eu acho que sim, a gente continua também sendo obrigada, também pela modalidade organizativa da educação, a discutir esse tema da educação básica e do ensino superior. E eu queria fazer mais uma observação, se vocês me permitem, que é uma frase do Piaget, e aí especial para PED 4 e PED 5, que já estudaram comigo o desenvolvimento do julgamento moral na criança, né? O Piaget, ele diz claramente que se o indivíduo é passivo intelectualmente, não consegue ser livre moralmente. Então, a gente também precisa lembrar que o mais importante do nosso trabalho dentro da educação é saber fazer com que os alunos sejam críticos e pensantes, que façam inferências, né, que consigam fazer comparações, ou seja, nosso papel é emancipá-los intelectualmente para que eles possam ser livres moralmente, né? E aí vocês se lembram do desenvolvimento moral, né? A gente só alcança os últimos estágios do desenvolvimento moral conforme a gente vai se desenvolvendo cognitivamente. E eu só posso me desenvolver cognitivamente se eu for colocado em situações em que eu preciso pensar, considerar, emitir opiniões e ouvir opiniões contrárias, né? Essa eu acho que é a grande questão.
E de tudo, Dani, Débora, obrigadíssima. Fiquei apaixonada pela apresentação aqui. E queria perguntar também assim, a gente pode passar esse PowerPoint de vocês para os alunos depois? Era isso só que eu queria falar, gente. Dani, seu microfone tá fechado. Ah, é verdade. Não, por mim tudo bem, assim, Débora. Acho que a Sim. ideia é levar esse conhecimento para vocês discutirem com outros professores, com alunos, enfim, com a escola que vocês trabalham. Quanto mais pessoas, e assim, se vocês tiverem ideias, descobrirem novas informações, descobri um material aqui legal, que a escola tal está usando, a gente quer ir melhorando esse material, porque a nossa ideia como Grupo Mulheres do Brasil é gerar uma proposta final, lapidada desse material para levar para a Secretaria de Educação. Esse é o nosso sonho, né? Depois chegar isso no Conselho Nacional de Educação e isso virar um conteúdo para todos os professores, para que as escolas sejam aí mais acolhedoras e mais inclusivas e tenham um papel aí de compartilhar conhecimento até com os estudantes que vão impactar suas famílias, né? Esse é o nosso objetivo. Acho que a gente ainda tem aqui mais uma pergunta. A Bárbara insistiu aqui na pergunta dela, a dúvida com relação às famílias, né? Principalmente quando os alunos, por exemplo, entram numa situação em que eles pedem ajuda à escola, né? Eles são vítimas de algum tipo de preconceito dentro da própria família. Então, como é que vocês veem essa questão desse tipo de encaminhamento na escola? Obrigada, Bárbara. Olha, eu não sei se eu tenho uma resposta para isso, se a Débora quiser contribuir, mas eu vejo dentro das empresas onde a gente trabalha, multinacionais aí, com um monte de gente super educada, e ainda ocorrem alguns episódios de piadas, de comportamentos inadequados, mesmo tendo treinamento, mesmo tendo código de conduta, mesmo tendo um monte de coisa. E o que a gente faz é formar grupos. Então, eu li, quando estava estudando esse material, grupos LGBTs dentro das escolas, onde estudantes se organizam, fazem uma mostra sobre arte LGBT, fazem um evento para a escola inteira sobre isso. Então, eu acredito muito no poder das redes, e esses grupos, eles fortalecem esses estudantes, porque talvez vocês não tenham as respostas, mas entre eles vão trocar experiências e vão compartilhar ali e falar, não estou sozinho, né? Eu não sou a única pessoa que de alguma maneira não se encaixou aqui em todas as caixinhas que me deram, e tenho outras pessoas para me apoiar. Então, acho que faria muita diferença criar esses grupos dentro das escolas, e isso vocês lançam uma faísca e eles se autorregulam depois de alguma maneira, pode criar algumas regrinhas, mas eu vejo dentro das empresas o quanto esses grupos, a gente chama de grupo de afinidades, o quanto esses grupos, eles se unem, fortalecem e criam eles mesmos campanhas de conscientização para o resto da escola. Então, eu acho que seria um bom passo, assim. E complementando, eu acho que grupos para os pais também, né? Talvez para os próprios pais, mesmo que não sejam pais de estudantes LGBTs, mas como que os pais ajudam vocês a endereçar essas questões, porque aí eu acho que vocês ganham uma força do outro lado também, sabe? Não só da escola para os pais e alunos, mas dos pais juntos também discutindo isso. Pode ser uma boa também. Mais alguém, gente, tem alguma pergunta aqui? Se alguém quiser levantar a mão. A Gênesis tem mais uma pergunta aqui para vocês. Oi, gente. Na verdade, não é bem uma pergunta. Na verdade, eu acho que tem, só complementando isso, essa pergunta da Bárbara, eu acho que eu nunca esqueço nas aulas da Curi, que ela sempre fala que a nossa prioridade são as crianças, né? São os alunos, as alunas, os alunos. E eu acho que nesse momento de pedir ajuda, enquanto educadora, a gente está munido dessas informações, né? E já um pouco refletido, já entendido e compreendido essas questões, porque daí a gente ajuda nesse acolhimento, né? E tendo essas informações, aí a gente então pensa como que a gente faz esse acolhimento, que pode ser
né, pensar nessa articulação dos alunos, né, dependendo da idade, mas eu acho que antes de mais nada é a gente saber dessas questões, que nem para mim foi muito importante, acho que é Dani, desculpa, Dani, trazer a questão do estatuto, assim, né, porque a gente estuda tantas coisas e às vezes a gente esquece de uma coisa simples, que cara, tá escrito aqui na lei, entendeu? E é o meu papel fazer isso acontecer, sabe? É o meu papel garantir que isso aconteça. Então, para mim foi muito massa e acho que para essa pergunta é isso, sabe? Na prática, no dia a dia, e estando aberto para essas questões e elas muito naturalmente dentro da gente, assim, já maturadas, sei lá, amadurecidas. Oi, Wanda. Boa noite. Olá, menina. Boa noite. Olá a todas, todos e todes presentes. Só para complementar um pouquinho, enquanto assistente social que eu sou, quando vem uma pergunta falando de proteção, de garantia de direitos relacionada a criança e adolescentes, é bom só colocar que na verificação de alguma violação, que esteja no campo da violação, dos maus tratos, alguma coisa nessa questão, tem que acionar o Conselho Tutelar do território e acionar o CREAS, que é o Centro de Referência e Assistência especializado em assistência social, que tem profissionais que vão saber lidar com essa fragilidade de vínculos sociais e familiares, antes que eles se rompam, como é o caso de um adolescente ser colocado para fora de casa pela questão de gênero. Então, antes mesmo que isso aconteça, nos primeiros sinais, fazer um acompanhamento num centro especializado de referência e assistência social dessa família, para que esses vínculos não se rompam em definitivo. Seria só um adendo aí. Queria falar mais uma coisinha, Lu, pode? Porque eu tô tão... Esse assunto ele é tão provocativo, né? Eu acho que ele é cheio de tantas nuances, e aquilo que a gente sempre fala para os alunos aqui da FEDUC, né? O bom educador não se forma só estudando os fundamentos da pedagogia. A gente precisa entender o mundo em que a gente vai ser pedagogo, né? E pedagoga, então a gente precisa entender essas outras temáticas. Eu acho que uma coisa que vocês falaram que eu acho que é interessante, que a gente tem duas ações, né? Uma que é corretiva, o conflito aconteceu, eu vou lá consertar, né? Ou seja, mas aí o problema já está dado, né? A violência já foi cometida, o preconceito já foi expressado, né? O bullying, ou seja, essa é uma situação que pedagogicamente a gente lida de uma maneira. E eu acho que, infelizmente, nós pedagogos somos ótimos para corrigir as coisas, mas não para prevenir, né? Eu costumo dizer, entendam, né, Ivanda, Débora e Dani, que colégio que tem que fazer projeto de bullying é um colégio que já deu errado. Porque se ele está precisando chamar a atenção dos alunos para o bullying, é porque o conflito já aconteceu. E eu, como escola, não sou um terreno seguro, porque eu acabei gerando e permitindo uma situação, né? Então, eu acho que, lógico, que acontecendo o conflito, a gente tem que consertar, né? Corrigir, obviamente, mas acho que vocês trouxeram uma coisa que poucas vezes a gente discute, como a gente promove, né? Como a gente garante antes, né? Como a gente... não é previne no sentido de, vai dar problema, vamos já pensar nisso, né? Mas, como vocês falaram, como é que a gente incorpora de maneira tão natural como é a vida, né? Os casais não precisam ser casais menino-menina, né, sempre, né? Eles podem ter vários tipos de conformação. Eu acho que esse é uma provocação importante para nós que somos da educação, porque, de novo, a gente consegue fazer um cartaz depois que o bullying aconteceu, mas a gente pouco consegue pensar antecipadamente, como é que eu vou naturalizar isso na minha prática, sem também virar um discurso, né? E aula de catecismo dentro da escola, né? Que também não é o que tem que acontecer. Eu acho que essa provocação de vocês hoje, ela vai me tirar o sono durante algum tempo,
E eu queria falar, tem um documentário muito bonito na Netflix que analisa todos os filmes de Hollywood, principalmente, que tratam a temática LGBTQI, né? E mostram para a gente o quanto a gente é constituído de cenas equivocadíssimas sobre a representação das pessoas LGBTQIA, né? Então, o último que eu assisti é um que chama Meu Nome é Rei, não sei se vocês conhecem, de um menino trans. O filme é feito com ótimas, né, assim, personalidades incríveis de Hollywood, mas é o clichê, né? Ele sofre, ele apanha, ele tem vergonha, ele é instável emocionalmente, né? Ou seja, esse documentário que faz a análise das imagens foi muito importante para que eu tivesse a consciência de que sempre é representada, né, as pessoas dessa pauta com sofrimento, com violência, com tristeza, com drama, com família que sofre, etc. Né? Então, obrigada pela provocação e pela insônia que eu vou ter durante os próximos dias, foi ótimo. Que bom, a gente conta com vocês aí para ir lapidando, melhorando esse material para que a gente consiga levar isso para mais professores. Essa é a nossa proposta. Eu tenho uma última questão, não sei se é a última, mas eu tenho uma questão que eu gostaria de voltar um pouquinho naquela ideia daquele slide que você apresentou, Débora, super interessante sobre o histórico, né, do movimento e tal. E aí a gente vê como questões tão essenciais estão sendo, tantos direitos estão sendo adquiridos somente agora, né? Você falou em 2019, 2020, a questão da doação de sangue. Eu queria saber se no movimento, quais são as perspectivas futuras, quer dizer, para onde ainda a gente vai caminhar, quais são as necessidades, quais são os temas que ainda precisam chegar, que não chegaram, enfim, se vocês têm essa perspectiva um pouco desse caminhar futuro aí, que pode incluir ou não a escola, né? A escola é só uma das instituições que precisa se adequar a essa realidade da sociedade, do ser humano, a sua plasticidade, né? O ser humano não é uma caixa fechada, né? Nós somos constituídos de muitas histórias e necessidades e verdades, etc, etc. Então, eu queria saber, assim, do ponto de vista de vocês, né, para onde que isso ainda precisa caminhar, quais os avanços que são necessários, etc. Sim. Bom, eu acho que um ponto importante para citar primeiramente é que muitos dos avanços citados ali na linha do tempo foram conseguidos por ordem do judiciário, né? Então foram conseguidos no STF. E isso, é claro, é um direito adquirido, mas ele não é tão forte como se fosse uma lei, né? Aprovada pelo Senado, pela Câmara, aliás, desculpa, aprovada pela Câmara, em formato de lei mesmo. Então, tem uma fragilidade em todas essas conquistas dos últimos anos, e boa parte delas, se eu não me engano, praticamente todas foram conseguidas com base em decisões do STF, mas que podem ser derrubadas com decreto, se eu não me engano. Então, pelas conversas que eu tive sobre isso, elas apresentam essa fragilidade, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é manter que acho que o movimento precisa estar sempre atento, porque sempre tem uma pessoa querendo tirar direitos, existem projetos de leis a nível de cidade, a nível de estado, de estados e a nível do Brasil, que são absurdos, né? Inclusive amanhã vai ser votado aqui no estado de São Paulo que proíbe publicidade com apologia à população LGBTQIA, né? Então, assim, são coisas absurdas, né, que tem aí tramitando contra, né, então, além de ter que lutar, né, por não perder mais do que a gente já tem, também se manter atento para não perder o básico que a gente já conquistou, e também os próximos pleitos. Eu acho que muito avançado nisso seria uma inserção aí na educação, acho que seria algo básico no currículo escolar, ter uma inserção desse tema. Eu acho também da questão de saúde de pessoas trans e da própria população LGBTQIA, tem vários gaps aí, várias lacunas dentro da própria ANS que assim, não olha para
população trans não olha para a questão de redesignação sexual, de cirurgia, de hormonização. Então, dentro das próprias empresas, é um grande desafio para as empresas que querem oferecer isso como benefício, porque, enfim, não tem uma orientação do governo. Então, acho dessa área de educação, de saúde, né, manter os direitos já existentes e bloquear aqueles que querem ainda piorar a nossa situação. Então, acho que é muito por esse caminho. Não sei se Dani tem algum ponto. Não, tá perfeito. Acho que ele falou tudo. Eu acho que aquela frase da Angela Davis, né, numa sociedade racista, não basta eu não ser racista, eu tenho que ser antirracista, ela pode ser apropriada aqui também, né, Débora? Numa sociedade homofóbica, transfóbica, né, não basta só eu não ser, né, eu tenho que ser anti, né, homofóbico, a gente precisa se juntar aqui nessa defesa e nesse alerta, né, Débora, porque é muito agressivo, mas é muito sutil o desmonte de direitos que a gente vem sofrendo nos últimos anos, né, esses últimos anos depois da eleição presidencial, né, sutil porque são tantos ataques que passa despercebido algumas coisas, né, mas a gente precisa sempre lembrar e eu acho que nós que somos educadores e educadoras, é aquilo que eu falei, a gente trabalha com a sociedade e com a sua problemática, portanto, nós não podemos ser desatentos, nós temos que entender de todas essas questões, né? Porque elas vão estar dentro da escola, né? O muro da escola, eu costumo brincar com isso, não é um portal energético, né, que limpa a aura de todo mundo e elimina todas as suas referências sociais quando a gente passa por ele para dentro da escola, né? A gente vai viver a sociedade brasileira dentro das escolas. Então, a gente não pode ser só, eu não sou homofóbico, eu não sou transfóbico, né? Eu tenho que ser anti, né? Eu tenho que pegar emprestada a frase lá da Angela Davis e ampliar para outras pautas também de combate e de defesa, né? E essa da LESP é absurda, né? Essa legislação aí, uma professora compartilhou com a gente aqui no grupo, incrível aonde a maldade humana e o ataque ao direito, né, à dignidade do outro é capaz de ir, né? A gente precisa estar bem atento a essas questões. E esse retrocesso é diário, né? É isso que você disse, né, Lu? É uma questão, diária, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque é aos poucos que se desmonta uma estrutura, e então a luta tem que ser de cada um. Também acredito muito nesse posicionamento individual de todos nós enquanto profissionais, mas também enquanto cidadãos, né? Mais alguma pergunta, gente? Alguma questão? Alguém quer dizer alguma coisa? A professora Lúcia aqui falou sobre a formação continuada, que é extremamente importante. Acho que é permanente, né, Lúcia? É uma discussão permanente. Acho que, então, se nós não temos mais nenhuma questão, não, Luz, quer fazer falar algumas palavras e caminhamos ao encerramento? De novo, dizer muito obrigada, né? Muito obrigada mesmo, Dani e Débora, pela generosidade de estarem aqui com a gente. Acho que foi um início sensacional para uma semana que vai ser sensacional até sexta-feira. Quero reiterar também aqui aí os meninos que estão aqui no grupo, Matheus, José Ricardo, né? Luiz, que eu estou vendo aqui, a importância de um grupo também articulado de mulheres, né, para lidar com essas pautas. Eu acho que isso também é importante da gente ressaltar, né? Estamos numa profissão eminentemente, prioritariamente, majoritariamente feminina, né? Mas isso também não garante que nós sejamos equilibradas, né? Como vocês disseram, tem mulher machista, tem mulher homofóbica, tem mulher transfóbica, tem mulher, né? Não é porque somos mulheres que somos as melhores, né? O melhor lado da sociedade, né? Compartilhamos com toda a sociedade, mas ter mulheres, né? Como vocês organizadas nesse grupo e generosamente partilhando, né? Informações de qualidade, assim, é muito importante. A gente só tem a agradecer mesmo. Estamos chegando ao final, né, Lu, do nosso encontro aqui com 42 alunos. Eu vou dar estrelinha no caderno de todo mundo. Amanhã todo mundo faz o caderno para eu colar estrelinha. E todo mundo gostou aqui, várias pessoas comentando aqui no chat. Obrigada por vocês compartilharem.
que foi tudo de bom. Então, assim, em nome da FEDUC, Dani, Débora, obrigada pelas palavras, obrigada pela apresentação. É um tema extremamente importante, que é muito valioso para a gente. Então, sintam-se sempre convidadas quando tiverem alguma novidade para trazer, avanços do movimento, ou até algum retrocesso que a gente precisa entrar na briga, pode contar com a gente, né? A gente aqui abraça essa causa. E eu queria agradecer também, Wanda, pela sua presença, pela sua participação com a gente. Esteja convidada aí para os outros dias. Amanhã a gente volta aqui, pessoal. A gente quer todo mundo aqui toda semana, hein? Só quarta-feira que é feriado, não vem não, hein? Não tem desculpa. E amanhã a gente vem com a pauta de educação. Nós vamos ter aí as outras pautas da semana. A Ivanda vai estar com a gente na quarta, com um tema também super delicado. Na quinta, violência, né? Quinta-feira, isso. Quinta, combate à violência contra a mulher. Então, a Ivanda vai estar aqui com a gente. E na sexta-feira, o Comitê de Igualdade Racial. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigada a todas, todos. E obrigada. Obrigada, gente. Um abraço para vocês. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, tchau, Rony. Obrigada, Rony. Obrigado. Boa noite, gente. Ai, deixa eu parar de gravar. Tchau, Lúcia. Obrigada. Imagina. Lúcia, que saudade.